Muito bem-vindo a mais uma aula do Método JC. Sinta-se privilegiado por participar do resumo das aulas diárias do grupo comprometido do movimento Ciência e Fé. É um movimento que estuda o eu interior. Se eu fizer uma pergunta para você agora, qual é o sentido para sua vida? Talvez você não vai responder, porque a gente não fala sobre isso cotidianamente. Nós não temos essa cultura de perguntar, de fazer autorreflexão, de nos autoavaliar. Qual é o sentido hoje para a sua vida? É você fazer a sua vida ter sentido. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? A partir do conhecimento. E o conhecimento é construído. O conhecimento é produzido, é desenvolvido. A partir de quê? Da abertura da sua consciência. Você precisa se permitir expandir a sua consciência. Se você continuar sozinho, sozinha, buscando sem limites, buscando sem direção, buscar o conhecimento aleatório, sozinho, em lugares rasos, na rede social, aleatoriamente, você não vai encontrar. Eu estudei mais de 15 anos sobre a saúde mental, inteligência emocional à luz da Bíblia. Se você quer aprender sobre um conteúdo diferenciado, sobre o estudo do eu interior, sobre reprogramação mental à luz da Bíblia, sobre construção de postura, posicionamento, estudar sobre a sua criança interior ferida, então esse é o lugar. Vamos começar mais uma aula agora. Boa aula para você. Na aula de hoje vamos estudar um tema relevante, um tema que está na vida de todo ser humano. Todo ser humano precisa entender para poder aprender. Quando você não entende, você vai se machucar. Você pode chegar ao ponto de romper amizades, de entrar em conflito com familiares por causa desse tema. Estou falando da política e a saúde mental. Como é que está a sua saúde mental hoje em relação ao seu viés político? Direita ou esquerda, não importa qual segmento, religiosidade, afetividade, futebol ou política. Se você for radical, você vai adoecer a sua saúde mental. Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai adoecer por causa do seu desequilíbrio emocional. Esquerda ou direita, quando a sua mente entra em guerra. A sua mente hoje está em campo de batalha. A sua mente hoje está em guerra por causa do conteúdo raso, por causa da vulnerabilidade emocional, por causa do conteúdo distorcido que você consome ou por causa da desinformação. Na sua visão, é verdade suprema. O método JC constrói uma abertura consciente para você entender sobre a política e a saúde mental. Quando a política deixa de ser opinião e vira identidade emocional, a mente entra em conflito constante. Ansiedade, medo e raiva dominam, roubam paz, equilíbrio e clareza mental diariamente. É por isso que você precisa vir assistir às aulas de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, aqui no grupo Comprometidos do Movimento Ciência e Fé, com o professor Jair Cavalcante. O acesso está na descrição desse vídeo. Qual é a chave do método JC para o tema política e saúde mental? Equilibrar não é se omitir, é não se perder emocionalmente. O que é que o método JC trabalha nesse tema? Consciência emocional, reprogramação de crenças e maturidade espiritual. Se você não trabalhar esses 3 pontos, é provável que você vai adoecer nas suas emoções por causa da política. Ideias não destroem sua mente. O desequilíbrio emocional, sim. O método JC trabalha com bases bíblicas. Vamos lá para 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Romanos 12,2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tiago 1,19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E qual é o problema central que o método JC traz para a política e a saúde mental? Apego emocional a ideologias. Mente vulnerável baseada no medo, culpa e escassez. Geralmente uma pessoa radical, ela é estúpida. Por que estúpida? Porque ela tem uma mente rasa, uma mente voo de galinha. Ou seja, é uma pessoa sem noção. Mas por que eu falo isso? Pelo comportamento dessa pessoa, pelo viés de controle
pelo viés de manipulação. Uma pessoa radical, ela tem características de uma comunicação agressiva, é grosseira, é uma pessoa indelicada, ela sempre quer estar no controle do pensamento do outro. No final tem que ser como ela quer. Ou seja, é uma pessoa que não está preparada, aberta para confronto. Quando ela é confrontada, ela reage. Mente vulnerável baseada em medo, culpa e escassez. Incapacidade de lidar com opiniões diferentes. Foi o que eu acabei de falar aqui. E qual é o resultado dessa saúde mental? Ansiedade constante, irritabilidade emocional, relacionamentos rompidos, visão distorcida da realidade. Essa pessoa vive no ideal. O ideal só está no pensamento. O pensamento não é fato. 95% daquilo que está na nossa mente não vai acontecer. Então essa pessoa está presa na desrealização, aquilo que não é real. Talvez essa pessoa pode ter uma debilidade cognitiva e tá tudo certo. É só procurar o método JC para que você possa reprogramar a sua mente, os seus sistemas de crenças e curar a sua criança interior ferida. Mas antes de tudo, é preciso fazer o quê? Expandir a sua consciência. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, dentro do grupo Comprometidos, o link para você ter acesso a essas aulas está aqui na descrição. Aguardo por você. A mente entra em guerra constante. Qual é o contexto do método JC? A pessoa vive em estado de ataque e defesa o tempo todo. Essa pessoa aqui está construindo a sua doença emocional. E qual é o ajuste do método JC para esse contexto? Reduzir reatividade, controlar estímulos. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, se ela aprender a controlar os estímulos, ela não vai ter gatilhos suficientes para entrar em crises. Então, o método JC é muito indicado para você que tem transtorno bipolar. Vamos lá. Controlar estímulos, desenvolver paz interior. Como é que eu construo a paz interior? Fazendo reflexões, fazendo autorreflexões, fazendo relaxamento. Respira. Puxa o ar com profundidade e devagar. Até em cima. Quando chegar em cima, você conta até 6. Segura. Bota o teu pensamento na tua respiração. Isso aqui é mindfulness. Atenção focada na respiração. Solta o ar devagar, mas com profundidade. Vai até embaixo. Segurou 6 segundos. Repita isso 10, 15 vezes. Isso faz com que você desenvolva paz interior. Quem vive em guerra perde a capacidade de viver em paz. A ansiedade se torna padrão. Quando você é radical, de esquerda ou de direita, você vai ter uma mente 100% ansiosa. E o que significa isso? Pensamentos negativos. Todo ansioso tem pensamentos negativos. Porque essa pessoa vai viver da seguinte forma: tudo vira urgência, ameaça ou indignação. E o que você precisa fazer para ajustar a sua vida emocional? Praticar pausa emocional, filtrar informações, desacelerar a mente. O cérebro aprende por repetição. Desde o dia que você nasceu até hoje, veja o que você vem repetindo na sua vida. Política e saúde mental. O que você vem consumindo todos os dias? Desinformação. Isso está dentro do bom senso. Isso gera valor à vida do outro. Isso agrega valor à tua vida. Esse conteúdo que você vem consumindo, nem tudo é urgente, mas a sua mente aprende a reagir como se fosse. Isso é falta de autocontrole, é falta de temperança. Se você não parar para pedir ajuda, eu preciso de ajuda, eu estou sendo radical na política que eu escolhi, eu estou aqui apenas porque para me pertencer, eu não tenho nenhum conteúdo intelectual, eu não estou entendendo o que acontece, apenas eu vou com a manada, eu vou com um cardume, com um enxame. Será que isso realmente está agregando valor à minha vida? A minha vida espiritual está de acordo com as minhas crenças políticas? Será que eu sou radical a ponto de brigar com pessoas, verbalmente falando, porque não acredita naquilo que eu acredito? Se você faz parte de algum movimento de igreja, mas é um radical na política, você está errado. Eu falo que você está errado com autoridade e propriedade, porque a ciência não mente e a fé também não mente.
Ciência, o cérebro aprende por repetição. Quanto mais você repete um padrão radical, mais radical você vai ser. Fé, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando você é radical no seu viés político, quando você rompe relações com pessoas que não pensam como você, quando você apenas reage ao invés de debater, conversar, colocar sua opinião, e quando é confrontado, você agride. Então, cadê a vida em abundância? Cadê o João 10:10 na tua vida? Você está sendo um hipócrita. É isso que você está sendo. O medo passa a dominar decisões. Escolhas são feitas por medo, não por consciência. Isso daqui é uma mente rasa, é uma mente voo de galinha, é uma pessoa sem noção. Medo é sentimento de culpa, ou seja, você está dentro de um vício. Eu sou tão radical que eu sou viciado em ser radical, porque você não confronta na hora de conversar, você afronta, denigre a imagem do outro. Quais são as influências que você está vivendo? Quais são os canais do YouTube que você busca conteúdo para informar ou desinformar? Radical na política, na religião, no futebol ou no relacionamento. Qualquer tipo de radicalização vai gerar conflito emocional. Quem decide com medo vive preso ao medo, porque a raiva vai virar linguagem. A comunicação se torna agressiva e defensiva. Mas eu tenho um ajuste aqui para você do método JC. O que é que você precisa fazer? Praticar autocontrole, temperança. Isso é fruto do espírito. Desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro. Pare de ser radical. Isso vai adoecer as suas emoções. A identidade se confunde com ideologia. A pessoa deixa de ser quem é para ser o que defende. Cadê a sua identidade cristã? Cadê a sua identidade de valores? Cadê a sua identidade de princípios? Você não tem. A sua identidade é o seu partido político. A sua identidade é o herói de Araque. Essa é a sua identidade. É a pessoa rasa que você elegeu como político. Mas quando você entende que você está no caminho errado, o que é que você precisa fazer urgentemente? Separar identidade de opinião. Você não é a sua opinião política. Você não é a sua posição política. Você é maior do que o seu partido político. Você é maior do que esse viés radical, esse sentimento radical. Na verdade, você só se tornou um radical por falta de inteligência emocional. Se eu perguntar a você que está me ouvindo agora, que é um radical político de direita ou de esquerda, se eu fizer para você uma pergunta: qual é o seu nível de autocontrole? Qual é o seu nível de solidariedade? Qual é o seu nível de humanização? Se você é empresário ou se você é funcionário. A mente passa a enxergar ameaça em tudo. Então, todo tipo de conversa você acha que é uma afronta. E quando se fala do seu partido político, quando se fala do seu candidato, todos têm que apoiar o seu candidato. Se não apoiar, você é contra essa pessoa. Mas entenda que não é assim que funciona. O que é que você precisa fazer? Desenvolver mentalidade de abundância. Talvez a sua cultura na infância você não teve abundância. Talvez a sua infância foi uma vida de escassez. Você não teve a presença efetiva do seu pai, um pai presente, um pai educado, um pai que tinha a mente reprogramada, um pai que te deu suporte, que te deu amor, carinho. Você não teve nada disso. A sua mente não foi feita para te fazer evoluir. A tua mente foi feita para que você sobreviva, para que você não gaste energia. É por isso que eu sempre falo, a mente mente. Então, esse teu sentimento de escassez é mentira. Isso só está na tua mente em detrimento daquilo que você passou no passado, em relação à tua criança interior ferida. Então, se você hoje é radical de direita ou de esquerda, alguma coisa está errada lá no teu passado. Você teve escassez em abundância e hoje você tem que ter apenas abundância, não mais escassez. Mas para isso você precisa vir estudar comigo, com o professor Jair Cavalcante, no método JC. Aulas de segunda a sexta-feira, todos os dias às 20 horas. Grupo Comprometidos do Movimento Ciência e Fé. Acesso está aqui na descrição. Eu te espero lá. E qual é a descrição para a escassez que cria inimigos? Quem vive na escassez precisa de conflitos para se sentir seguro. Por que será que isso acontece? Preste atenção. Feridas internas ampliam respostas emocionais.
Tudo isso aqui pode estar ligado à criança interior ferida ou em alguma situação que você passou que machucou as suas emoções. A reatividade é um escudo de sobrevivência. É algo que você não recebeu lá atrás e acha que vão tomar de você. Mas não é assim que funciona. Pode desacelerar, fica tranquilo. Mas sem estudar sobre inteligência emocional à luz da Bíblia, você não vai entender o que está acontecendo com você. E qual é o ajuste do método JC? Trabalhar perdão, liberar emoções, reprogramar crenças. O Grupo Ciência e Fé, as aulas todos os dias às 20 horas, trabalha um novo sistema de crenças. Trabalha ampliação da sua consciência, porque você só vai poder reprogramar sua mente para curar essa mente radical política de direita ou de esquerda que afronta a tua vida se você mudar os seus sistemas de crenças. E qual é a direção para isso? Quem não se resolve por dentro, reage por fora. O diálogo morre, o ataque começa, conversas viram disputas. Uma pessoa coloca sempre aquilo que ela quer que vença. Toda a sua comunicação tem que ser a verdade suprema. Por que acontece isso? Por causa da ausência de conteúdo, por causa da ausência de repertório. Todo o conteúdo que essa pessoa tem, ela só aprendeu de hoje para trás. O que vai mudar a tua vida é o que você aprender de hoje para frente. E qual é o ajuste do método JC? Ouvir mais, falar com consciência, respeitar diferenças. Você que é radical, de direita ou de esquerda, respeitar diferenças, eu sei que é muito difícil para você, mas com o método JC você vai aprender. E a direção que você tem para isso? Quem não sabe ouvir, não sabe evoluir. Relacionamentos são afetados por causa da sua radicalização política. Amizades são desfeitas, rompimentos familiares acontecem. E qual é o ajuste do método JC? Priorizar vínculos, desenvolver empatia, separar pessoas de ideias. E a direção? Pessoas valem mais do que opiniões. Preste atenção, quando você expressar a sua opinião, escute a opinião do outro sem criticar. Apenas confrontar, não afrontar. A mente fica rígida, cauterizada, pedrada. Porém, quando a pessoa começa a estudar, essa pedra começa a desintegrar. Mas para isso você precisa realmente se permitir aprender. Claro que existem pessoas que vão morrer com a mente cauterizada. É sério, é assim que funciona. O nosso país é o país mais ansioso do planeta. É o quinto mais depressivo do mundo. Por que isso acontece? É questão cultural. O sistema não nos ensina, não nos motiva a crescer. A faculdade é engessada, a faculdade é uma indústria de competidores. Quando as pessoas se formam, elas vão para onde? Trabalhar para empresas. A faculdade não constrói pensadores, ela constrói competidores que no final serão competidores adoecidos. O professor não tem nada contra a faculdade, apenas eu não me limito ao sistema educacional e nem o sistema de saúde mental. Eu construo o meu sistema educacional e o meu sistema de saúde mental. É isso, eu ensino as pessoas, eu ensino os meus alunos também a construírem pelo método JC. A baixa frequência emocional se instala. A raiva, medo e tensão viram rotina. Cuidado com a desinformação que você consome na internet. A desinformação sempre vai te fazer uma pessoa radical, rasa, mente voo de galinha e uma pessoa sem noção. Uma pessoa que tem dificuldade cognitiva, deficiência intelectual. Uma pessoa que tem deficiência de inteligência. Uma pessoa que tem dificuldade de interpretar, de pensar. Mas o método JC está aqui para desconstruir essa mente radical de direita e também de esquerda. O ambiente que você alimenta molda sua mente. Qual é o ambiente que você vive hoje? Quais são os canais que você segue? Canais de políticos violentos, grosseiros, de comunicação agressiva, gratuitamente ofensiva. Então, assim como é dentro, é fora. Se você segue pessoas assim, você também se vê na mesma situação, mentalmente falando. Essa pessoa é o espelho mental que você vive. Curar é libertar a mente dos extremos. Qual é o contexto? A liberdade começa no equilíbrio emocional. O método JC te entrega 100% de equilíbrio emocional. Te entrega autocontrole. E qual é o ajuste do nosso método JC? Assumir responsabilidade, buscar maturidade e aplicar o método JC na tua vida.
A direção é: uma mente curada não precisa viver em extremos. E para concluir a nossa aula, política e saúde mental, presta bem atenção. Política não deveria adoecer a sua mente. Quando há equilíbrio, há paz. Cure suas emoções, fortaleça a sua consciência e viva com maturidade, sem ser dominado por extremos ou conflitos internos. Se essa aula falou com você, não ignore. Talvez sua mente esteja cansada de viver em guerra, mas existe um caminho de equilíbrio, consciência e paz. Entre agora no grupo e comece sua transformação comigo, com o professor Jair Cavalcante. Todos os dias, aulas, sempre às 20 horas, dentro do grupo Comprometidos do Movimento Ciência e Fé. Método prático, consciência aplicada. Me chama no WhatsApp, acessa o primeiro link da descrição. Repita comigo: eu decido ter uma mente em paz. Porque quem governa a própria mente não é manipulado por extremos.